E agora, chegou o momento da sua dúvida ser respondida? Nosso plantão médico de hoje, Saúde da Mulher. De acordo com o levantamento da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a Febrasgo, o mioma uterino atinge cerca de 50% das mulheres ao longo da fase reprodutiva. Essa também é a principal causa de afastamento do trabalho, registrada nos primeiros semestres de 2023. Segundo o levantamento do Ministério da Previdência Social, mais de 21 mil pessoas ficaram em casa por esse motivo. Para explicar melhor essa doença, a gente recebe o ginecologista Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Babi. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Doutor, toda vez que a gente fala desse assunto, eu acabo falando um pouco, mais ou menos, sempre igual, mas acho que é porque a gente fica com medo, né? Você ouve a palavra mioma, você já pensa, tumor. Estou, sei lá, minha saúde, o que vai acontecer? Não vou poder isso, não vou poder aquilo. Vamos explicar o que é o mioma, doutor? Vamos. Primeiro a gente tem que falar que o tumor ele é benigno, né? Então o pessoal que está assistindo aí, se tem mioma, fique em paz, porque a princípio é um tumor benigno. Como é que acontece o mioma? Na verdade, o útero, né, ele é feito de musculatura, uma musculatura lisa. E por algum motivo, alguma célula desse útero ali resolve crescer, multiplicar exacerbadamente, formando nódulos. E esses nódulos são os miomas, que são tumores benignos, não matam, tá? Então, a princípio, o mioma é uma doença benigna. É possível ser genético, doutor? É possível ser genético. Quando a gente tem parentescos aí muito próximos, uma mãe, uma irmã com miomatose, a gente tem até 2 vezes mais chance da mulher também ter miomas. Então, existe um componente genético hereditário, sim. Existe quantidade máxima de miomas, por exemplo, doutor? Uma mulher pode ter 2, pode ter 13, não sei. Eu já fiz cirurgia de tirar mais de 30 miomas, pra você ter uma ideia. Porque a mulher tinha desejo reprodutivo, se eu tirasse o útero, obviamente ela não engravidaria, então a gente opta por retirar os miomas. Então já fiz cirurgia de retirada de mais de 30 miomas. E existem tipos de miomas, doutor? Existem. Existem e isso é muito legal, porque cada mioma, em geral, vai dar uma sintomatologia. Legal. Então, o quadro clínico da paciente vai depender também de onde está localizado esse mioma. Então, a gente tem 3 principais tipos de mioma. O submucoso, que seria aquele que está dentro da cavidade. Tá. O subseroso, que é aquele que está completamente fora do útero. E tem o intramural, que está na parede. Eu acho que a gente tem uma foto. Tem uma foto, tem uma aqui. Coloca pra gente, Dê. Aqui, Isso. doutor. Posso levantar para mostrar? Pode, por favor. Acho que vai ser mais legal mostrar para o pessoal que está assistindo a gente. Vem cá comigo. Vem cá, gente. Então, vamos lá. Tô aparecendo aqui, né? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Esses miomas que vêm para dentro da cavidade, essa é a parte interna do útero, onde a gente observa que o neném vai implantar. Então, aqui é onde o neném cresce e seria a cavidade interna do útero. Quando a gente tem esses miomas que passam para a parte interna do útero, a gente chama esses miomas de submucosos. Esses que estão dentro da musculatura uterina, tá vendo? Isso aqui tudo é um músculo uterino. A gente vai chamar de miomas intramurais. E esses que estão mais para fora do útero, a gente chama de miomas subserosos. E tem também aqueles miomas que ficam na região do colo do útero. 2% dos casos só, minoria, mas a gente pode ter também miomas no colo do útero. E tem miomas que estão fora do útero, que a gente chama de mioma parasita, que às vezes ele pode grudar em outros órgãos. Então, às vezes ele se solta por alguma razão e cresce em algum outro órgão que a gente chama de parasita. Muito mais raro, mas existe. E a sintomatologia ela vai depender também da localização desses miomas. Então vamos pensar aqui, um mioma submucoso, ele está dentro da cavidade, que é a cavidade que menstrua todos os meses. Então esse mioma por descamação aqui, ele pode fazer um sangramento maior. E pode ter sangramentos, inclusive, intermenstruais. Às vezes não só no período da menstruação, ali também no período fora da menstruação, né? Entre as menstruações. E esse também é perigoso, no caso, se a mulher quer engravidar, esse atrapalha mais, doutor? Esse é a principal causa de infertilidade. Dentre os miomas, é o que tem o maior risco de infertilidade, sim. Em geral, as mulheres podem engravidar, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Várias mulheres, como 50% das mulheres têm miomas, a gente sabe que muitas delas vão engravidar espontaneamente, mesmo tendo mioma. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Mas aquelas que têm dificuldade, que estão lutando ali para engravidar, se tiver um mioma, principalmente esse submucoso, o que a gente chama que distorce cavidade, né? Distorce essa parte interna. Esses miomas têm um risco maior de infertilidade. Se então, a gente for pensar, atrapalha, vamos dizer o caminho, né? Então, já que eu tenho ali, eu vou ter que escorregar e nem sempre eu vou ter. Falta espaço, vamos dizer assim. Isso, e pode aumentar, inclusive, taxa de abortamento, o bebê pode fazer restrição de crescimento, então a gente tem algumas complicações que podem estar relacionadas aos miomas aí dessa cavidade. Quando o mioma está aqui mais intramural, esse aqui não, esse é submucoso, quando eles estão mais intramurais, em geral eles vão dar um período menstrual mais prolongado.
Então elas sangram por mais tempo e em maior quantidade. Então sabe aquelas mulheres que têm menstruação volumosa? Essas mulheres podem, inclusive, fazer anemia, um quadro, às vezes, até sério de anemia que a gente precisa intervir, né? E esses subserosos, às vezes eles formam, inclusive, pedículos, às vezes eles ficam bem penduradinhos, e se eles forem muito volumosos, a gente pode observar eles fazerem compressão, às vezes do intestino, da bexiga. Então, às vezes o útero fica tão grande que às vezes repousa ali sobre a bexiga ou sobre o intestino, isso pode causar constipação intestinal ou pode fazer com que a mulher urine o tempo inteiro. Lembrando que também, se eu tiver um volume uterino muito grande, eu posso ter dor, aí a mulher vai poder ter dor durante o período, às vezes, não só menstrual, mas também fora do período menstrual. Mas, em geral, doutor, ele seria... a gente não consegue sentir muito esses sintomas, porque se a gente for observar ali, às vezes a mulher acha que aquilo é normal. Ah, mas acho que sempre veio assim. Pode ser assintomático também nesse sentido? 50% dos casos. Então, 50% dos casos as mulheres vão ter mioma e vai ser um achado ali na ultrassonografia. Estou fazendo ultrassonografia por alguma outra razão e encontro um miominha. Então, 50%, metade das mulheres não vai ter nada. E a outra metade vai ter alguma coisa, que pode ser tudo isso. Sangramento intenso, cólica menstrual, às vezes compressão de bexiga, de intestino, dor pélvica fora da menstruação, às vezes volume abdominal grande, às vezes dor durante relação sexual, porque às vezes o volume é muito grande, né? Então pode causar desconforto também. Doutor, quem tem endometriose também pode ter mioma? Pode. São doenças diferentes, que não têm associação a princípio, mas uma coisa não impede de ter a outra. Não impede de ter a outra. Ainda mais se a gente for pensar, endometriose 15% das mulheres têm. Mioma, 50% das mulheres têm. A chance de ter umas duas juntas aí também é uma possibilidade. É uma possibilidade. Tem perguntinha já. Vamos lá, Léo. Temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, perguntinha do Instagram, e pode mandar pelo Instagram também, viu, gente? A gente vai respondendo aqui. Vamos ver aqui, ó, Tatiane Rodrigues, miomas fazem a barriga crescer? Tati, obrigado pela pergunta, viu? Tati, acabei de falar aí que realmente faz crescer. A depender do volume uterino aí, às vezes a gente observa miomas bastante grandes e às vezes um grande número de miomas também, que fazem com que o útero fique bem maior. A gente tem um útero ali que um tamanho de um volume uterino normal é mais ou menos ali por volta de 90 centímetros cúbicos. A gente tem úteros que podem chegar a 1 litro, 2 litros, né? Ou 1000 centímetros cúbicos. São úteros muito grandes. Eu já fiz uma cirurgia que a mulher tinha um útero que chegava até aqui o apêndice tifoide, que é esse ossinho que tem aqui na região do peito, de tão grande que era. Então, tem várias situações. É claro que isso é a raridade da raridade, não se preocupe se você tiver mioma, mas pode acontecer. E aí, doutor, a barriga, quando ela cresce dura? Por exemplo, assim, sente dor, fica meio dura a pele ou não? Cresce dura. A pele até que não, Abi. A pele fica normal, mas a gente sente um útero bastante durinho. Então, na hora que a gente palpa, inclusive é um dos diagnósticos que a gente pode fazer do mioma, né? Seria o exame físico também da paciente. Na hora que a gente faz o toque, a gente consegue sentir ondulações nesse útero. Então, a gente consegue detectar também os miomas pelo exame clínico, não somente a ultrassonografia. Que interessante. Tem mais perguntinhas. Vamos lá. Mais pergunta para o doutor, vamos ver aqui. Elisângela, boa tarde, doutor. Deus abençoe. Obrigado, Elisângela. Qual a diferença de cistos e mioma no útero? Obrigado, Elisângela de São Lourenço. Obrigado, Elisângela. Bom, a pergunta da Elisângela, eu fiquei na dúvida se tem a ver com cistos no ovário ou se são cistos uterinos. Elisângela, vou te responder como cistos no útero, porque existe também essa possibilidade, mas quando a gente encontra cistos no útero, a gente está falando de uma doença que chama adenomiose. A adenomiose é uma doença que é como se fosse uma endometriose dentro daquele músculo uterino que eu mostrei agora há pouco. Aí ele pode formar verdadeiros cistos. Se for cisto ovariano, aí a gente está falando de órgãos diferentes, né? O cisto é outra coisa. O mioma vai ser realmente um tumor durinho. O cisto é um conteúdo de líquido. Essa é a diferença. Boa. Doutor, antes da gente falar dos tratamentos e dos exames, tem um depoimento, não é isso, Léo? É isso aí, ó. Vamos ver agora o depoimento da criadora do grupo de mulheres com mioma, Flávia Giacinto, que desde 2018, gente, descobriu que tinha doença. Vamos ver. Olá, meu nome é Flávia, eu sou criadora do grupo de apoio a mulheres com miomas e a minha história começa lá em 2018, quando eu estava tentando engravidar. Foi quando eu tive o diagnóstico de miomas uterinos. E depois desse diagnóstico, eu passei por diversos médicos, até que eu consegui achar um que não quisesse retirar o meu útero e realizou a cirurgia. Depois dessa cirurgia, alguns meses depois, eu fui fazer uma nova ultrassonografia e lá estavam novos miomas que tinham aparecido, né? Porque a causa, enfim, não foi tratada, então eu continuei tendo muitos miomas. Fiz a segunda cirurgia
E dessa vez, com o tratamento adequado, eu consegui engravidar. Engravidei da minha filha Luísa, que hoje tem 9 anos. Continuo tendo miomas, né? Eu continuo sendo uma mulher com miomas, mas hoje em dia eu sei que tratando de maneira integrativa a mulher, ela consegue ali ter uma qualidade de vida muito grande. Hoje em dia eu não tenho sangramentos, não tenho cólicas, não tenho dores, mas sigo estritamente uma alimentação adequada, faço exercícios físicos, enfim, né? Sigo aí todos os tratamentos necessários para que eu consiga viver sem sintomas. E hoje em dia tem um grupo maravilhoso de 30 mil mulheres que estão nessa jornada de busca também, né, de um atendimento humanizado, e lá elas se encontram e compartilham um pouco das experiências. E é um prazer muito grande poder acabar com um tabu que é ter miomas uterinos. Flávia, que bonito, né, esse depoimento e essa persistência. Imagine você em 12 médicos, né, para no fim você conseguir ouvir uma resposta de não, vamos dar um jeito e vamos tratar. Eu acho que o maior medo das mulheres, doutor, porque às vezes o mioma pode acontecer com, sei lá, 20 anos de idade, você ainda não sabe se você quer ser mãe ou não, se vai acontecer ou não, é em relação ao útero, né? Será que vai ter que tirar? Eu vou ficar sem útero, não vou poder ser mãe? Como que isso acontece, doutor? Sem dúvida. A primeira coisa que a gente tem que entender é que os miomas eles são mais frequentes entre 35 e 50 anos. Boa. Tá? Mas ele pode acontecer em qualquer fase. Então tem mulheres realmente muito jovens que desenvolvem o mioma ali e a gente vai precisar cuidar delas. E cerca de 2/3 das mulheres ali não vai ter um mioma único. Boa parte delas vai ter mais de um mioma. E de vários tipos também? E de vários tipos. Tem mulher que tem útero polimiomatoso, que vai ter subseroso, intramural, submucoso. Tem os que a gente chama de transmural, que é aquele que invade tanto a mucosa quanto a serosa. Então ele atravessa toda a parede uterina. Nossa. Então a gente tem mulheres que têm úteros gigantes por conta desses miomas. E realmente, o que a Flávia disse é uma coisa muito importante. Precisa encontrar alguém que realmente se dedique a tirar aqueles miomas para dar a chance da mulher poder engravidar, para quem ainda não teve filho, obviamente. Uhum. Porque quem tem prole constituída, o que é isso? Quem já teve os filhos que gostaria de ter, nesse caso a gente opta pela esterectomia mesmo, que é a retirada do útero. Uhum. Né? Aí não faz sentido. Como a Flávia mesmo disse, muitas mulheres que tiram miomas, que fazem a miomectomia, elas voltam a ter miomas depois, porque existe uma tendência natural desse útero a desenvolver esses miomas. Então, quem já tem prole constituída e tem sintomatologia, a indicação realmente é a esterectomia. E aí é quem tem realmente os sintomas, quem acaba passando mal com isso, né? Se a paciente for assintomática, não precisa operar. E aí, que tipo de tratamento é feito, doutor? A gente tem tratamentos hormonais e tratamentos não hormonais. Uhum. Os não hormonais, a gente tem 2 medicamentos que a gente utiliza. Um é o anti-inflamatório, que eles são inibidores das prostaciclinas, que é uma substância que dá na parte interna do útero, no endométrio, que faz com que aumente o sangramento. Então, ele diminui um pouquinho o sangramento. E o outro é um antifibrinolítico, que é o ácido tranexâmico, que a gente também dá para essa mulher para fazer... O que ele faz? É como se aquele sangue que coagula dentro do útero ficasse estabilizado para ele não sair mais. Então, ele dá uma segurada no sangramento também. E o hormonal, em geral, são as pílulas anticoncepcionais. Ou a gente utiliza aqueles combinados com estrogênio e progesterona ou só de progesterona. E tem também o DIU, aquele hormonal que a gente pode colocar intraútero para tentar segurar. Mas o DIU tem uma questão. Se a gente tem muito mioma submucoso, às vezes o DIU pode ficar mal posicionado ou ele pode não ter um efeito. Pode haver uma expulsão desse DIU. Então a gente nem sempre vai poder utilizar o DIU como opção. Além do exame clínico, doutor, como que a gente consegue também saber se tem e quantos a gente tem? Quantos miomas? Em geral, é a ultrassonografia, né? A gente opta principalmente pela ultrassonografia transvaginal, quando o útero é pequeno, os miomas são pequenos também, mas às vezes a gente precisa complementar com a abdominal. Imagina um útero que é muito grande, o transvaginal não vai alcançar até aqui em cima, por exemplo. Eu preciso ver miomas maiores, eu preciso complementar com a abdominal. Outra forma é fazer ressonância magnética. A ressonância, ela tem mais indicação naqueles casos em que a gente pensa, por exemplo, numa cirurgia conservadora, que seria essa de retirada dos miomas e não do útero, como foi o caso da Flávia. Tá. Então a gente opta por fazer a ressonância para se direcionar quais os miomas que eu vou mexer e quais as vias, porque às vezes a gente tem que tirar alguns miomas por histeroscopia, que é quando a gente entra
pela vagina e com uma câmerazinha e consegue tirar a parte interna, ou por laparoscopia ou laparotomia, que é quando a gente abre a barriga realmente, entra na barriga e tira esses miomas de forma abdominal. Tudo depende da quantidade. Tudo depende da quantidade, da posição desses miomas, do desejo dessa mulher preservar o útero e das vias disponíveis, né? Hoje eu faço cirurgia minimamente invasiva para todo mundo, mas a gente sabe que nem todo lugar do Brasil tem isso disponível. Que interessante, doutor. Mas você viu, eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, tenho que saber que tipo eu tenho, o que eu tô sentindo, né? Pra eu saber o que eu vou fazer, o que eu quero da minha vida, que idade eu tenho e não se desesperar, não é, doutor? É isso, e um outro medo que as mulheres têm é se o mioma vira câncer. Eu acho que é uma coisa interessante da gente falar. Em geral, o mioma não vira câncer, não é uma doença maligna. Mas aqueles úteros que crescem muito, Abi, de uma vez e subitamente, existe um sarcoma uterino que pode simular o mioma. Raridade, gente, é a minoria da minoria da minoria. Então, assim, acalme, se tem mioma, fica tranquila. Agora, se o mioma tem um crescimento exacerbado de um tempo a outro, a gente tem que pensar nesse tipo de câncer aí, que é muito raro, felizmente. E aí, de quanto em quanto tempo fazer os exames, doutor? Em geral, a rotina anual, a não ser que ela venha apresentar algum sintoma diferente, né? Aí a gente tem que investigar alguma outra coisa. Caso faça a cirurgia, como que é a recuperação, doutor? Quanto tempo? Depende também do tipo. Imagina uma cirurgia que é histeroscópica. Imagina que a paciente tem só um mioma submucoso, que é aquele de dentro do útero. Eu consigo entrar com uma câmerazinha pela vagina, entrar no colo do útero e ir lá dentro e tirar esse mioma via vaginal. Essa recuperação ela é muito rápida. Em 2, 3 dias a paciente está zerada, como se nada tivesse acontecido. Às vezes tem um sangramentozinho, mas nada, não vai ter cólica, dor excessiva. Agora, se é uma cirurgia abdominal, a recuperação é um pouquinho mais lenta. E também vai depender se tirou o útero ou não, né? Se fez uma miomectomia ou não. E existem 2 tipos de esterectomia também, que é a retirada do útero. É aquela que a gente tira também o colo do útero e a que a gente não tira o colo do útero. Essa decisão, ela também vai depender da facilidade. Hoje em dia, a gente prefere tirar o colo do útero também, porque a gente também evita as lesões de câncer do colo do útero. Do colo do útero. Doutor, muito obrigada. A Andresa falou que tem um monte de pergunta. A gente vai separar essas perguntas para o doutor voltar a responder. Pode ser, doutor? Pode, claro. Pode. Que eu queria finalizar com o tratamento para a gente já saber um pouquinho da solução antes. Você de casa, é só entrar em contato com a gente, com o doutor também, @Dr. Fabiano Serra, YouTube Dr. Fabiano Elisei Serra e o site drfabianoserra.com.br. Ótima semana, obrigada, viu, doutor? Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. Coisa boa.